E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência então ao estudo dos animais, falando aí dos cordados. Nessa aula vamos falar dos anfíbios. Então, quem são os anfíbios? Quais são as características importantes desses animais? Então, a palavra anfibio, né? Importante a gente entender de onde vêm essas palavras, né? Anfi quer dizer duplo. Bio quer dizer vida. Então, quando eu falo anfíbio, olha só, anfíbio, eu estou falando de animais que têm dupla vida? Sim, animais que têm uma vida na fase larval, que vive na água, e uma vida na fase adulta. Se você pensar no sapo, você tem lá então uma vida na fase larval e uma vida ali, né, que vive na água, e uma vida na fase adulta que vive no ambiente terrestre. Mas ainda dependente muito dessa água para manter a pele úmida para respiração. A gente vai ver que é uma respiração cutânea, né, muitas vezes, que depende ali da pele úmida, e também porque a reprodução depende da água. Então os anfíbios, eles estão ali tentando conquistar o ambiente terrestre, mas ainda muito dependente da água para respiração, para reprodução. Então, quando você fala dos anfíbios, a gente está falando aqui das rãs, das pererecas, das salamandras, das cobras cegas. Então são animaizinhos aqui que a gente classifica como anfíbios. São os primeiros vertebrados terrestres. Então, primeiros vertebrados terrestres, os anfíbios, e tem ali uma respiração pulmonar. É importante dizer, gente, a respiração pulmonar aqui, ela é uma respiração pulmonar, são pulmões saculiformes. Os pulmões não são muito eficazes ainda, por isso que, com relação à respiração, a gente vai ver que os anfíbios, eles respiram por pulmões, os anfíbios adultos por pulmões, mas eles têm uma complementação ali que muitas vezes é até mais importante até do que a respiração pulmonar, que é a respiração cutânea, certo? Quando a gente classifica os anfíbios, então nós temos aqui a ordem Anura, Urodela e Apoda. Novamente, vamos traduzir essas palavrinhas aqui. A palavra ura, né, ou uro, significa cauda. Então, quando você entende que uro significa cauda, então quando eu falo assim para vocês, olha só, anura. Anura quer dizer que não tem cauda, né? Então, não tem cauda. Urodela, uro quer dizer que tem cauda. E ápoda, podos significa patas, sem patas. Então, aqui no grupo dos Anura, você tem aqui os sapos, né? Então, sapos, rãs fazem parte aqui dos Anuras, com pernas e sem cauda. Aí temos aqui as salamandras e os tritões, que têm uma cauda característica, por isso urodela, e também, né, ali com pernas e cauda. E ápoda, olha só que interessante, corpo alongado, sem pernas. Aqui nós temos as famosas cecílias. Então, cecílias, corpo alongado e sem a presença ali de pernas. Então essa seria a classificação dentro aqui do grupo dos anfíbios. Características importantes. São animais tetrápodes, pode ser que apareça a palavra tetrápoda também, a mesma coisa, em que você tem ali o quê? 2 pares de patas ou 4 patas. Talvez você vai dizer, professor, mas a cecília não tem. De modo geral tem 4 patas, com exceção das cecílias. Pele lisa e úmida, sem escamas. Poderia acrescentar ali ainda que é uma pele delgada. Uma pele delgada quer dizer que é uma pele bem fininha. Entenda que a respiração é pulmonar no adulto, mas eu disse que são pulmões saculiformes, são pulmões que não são muito eficazes, então ele precisa complementar por uma respiração cutânea. Essa respiração cutânea, então, ela depende, para que aconteça, que a pele seja fina, seja delgada, né? Seja lisa e seja úmida. Tranquilos? Então, uma pele sem escamas. Os sapos adultos ainda respiram pela bucofaringe. Então, a respiração no adulto ainda pode ser bucofaringeal. O que é bucofaringeal? É você imaginar um céu da boca vascularizado. Ele permite uma respiração ainda pelo céu da boca. Mas não é assim tão eficaz. Dos 100%, a bucofaringeal corresponde ali a 5% da respiração do adulto, né? Então, ela também é um tipo de respiração complementar.
e a respiração cutânea, muitas vezes, maior parte do ano, ao longo do ano, né, com as estações ali, a respiração cutânea passa a ser a mais evidente, a mais importante. Com relação à estrutura interna de um anfíbio, coloquei que eles possuem os rins que são mesonéfros, que excretam ureia no adulto, lembrando que o adulto então ele vive então no ambiente terrestre, excreta nitrogenada do adulto, ureia, excreta nitrogenada da fase larval, lá do girino, você tem aqui a amônia. Então essas características, gente, ajudam vocês a resolverem exercícios. Os exercícios vão bater nisso, né? Ah, o adulto excreta ureia, a larva excreta amônia. Verdadeiro, tá? Então você tem aqui estruturas, né? Parte interna, veja que tem ali a questão do cérebro, pulmão saculiforme, presença ali do coração, pâncreas, estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso, mas gostaria de destaque aqui para os rins mesonéfron, que excretam ureia no adulto e amônia na fase larval. Com relação à reprodução, o macho ele tem uma espécie de um canto, que a gente não chama de canto, a gente chama de coachar. Então a gente fala em coachar no macho. Eles apresentam dimorfismo sexual, ou seja, morfos quer dizer forma. Morfologicamente o macho ele é diferente da fêmea. E o macho tem esse hábito de canto, que é um coachar. Tipo, go, 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 né? Aquele canto característico lá dos sapos, né? O professor até paga um mico aqui para imitar um coachar de um sapo. E a fêmea vai escolher aquele sapo que coacha mais bonito, né? Um coachar mais forte. E é interessante, gente, que eles têm um abraço nupcial aqui chamado de amplexo. Esse abraço nupcial, o macho ele abraça a fêmea e ele pode passar horas ali. Por exemplo, umas 14 horas abraçadinho na fêmea. Só que não tem fecundação interna, a fecundação é externa. Então eles ficam abraçadinhos, o macho abraça a fêmea, nesse abraço nupcial chamado de amplexo. Então veja que tem um nome esse abraço nupcial, amplexo. Só que a fecundação ela é externa. Então o macho acaba liberando os gametas na água, a fêmea também, e esses gametas eles são fecundados no ambiente, uma fecundação externa. A fecundação externa, ela só acontece então no ambiente aquático. Você vai ver que animais que têm fecundação interna, por exemplo, quando a gente estudar lá os répteis, já tem fecundação interna, já é uma característica de animais que vivem ali, geralmente em ambientes terrestres. O desenvolvimento aqui é indireto porque tem fase larval, mas em relação a esse slide, gostaria que você anotasse que a fecundação ela é externa. Aqui você vê então o girino é uma larva com cauda, sem pernas, e a respiração do girino, da fase larval, é branquial. Enquanto que no adulto, quando ele sofre a metamorfose, vai ter ali então, diminui a cauda, formam-se as patas e o desenvolvimento dos pulmões. Então você tem ali a metamorfose. Um detalhe que pode aparecer aí nos exercícios também para vocês. Com relação à respiração, na fase larval, vive na água, então é uma respiração por brânquia. A respiração no adulto é por pulmões, mas também pode ser ali cutânea e bucofaringeal. Então toma cuidado que temos essa variedade aí, né, em relação à fase larval e à fase adulta. A excreção na fase larval é uma excreção de amônia, porque vive na água e excreta ali amônia, enquanto que no adulto você vai ter uma excreção de ureia, certo? Então tá aqui. E em relação ao sistema circulatório, comparando lá com os peixes, você viu que os peixes eles têm um coração dividido em duas cavidades. Já os anfíbios possuem um coração com 2 átrios e um ventrículo, um coração com 3 cavidades, um coração com 3 câmaras. E aí você tem, olha só, do lado esquerdo do coração, né, você tem ali, e assim, professor, qual que é o lado esquerdo, qual que é o lado direito? Sempre a imagem olhando para vocês, ó. Então esse aqui é o lado esquerdo do coração, esse é o lado direito do coração. Então do lado esquerdo do coração ali você tem o quê? Um sangue representado na cor vermelha. Do lado direito, um sangue representado na cor azul. Pela regra da anatomia, esse sangue na cor vermelha
significa que ele é um sangue arterial. Sangue arterial, anota lá por gentileza. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. E o sangue venoso, que é esse sangue azulzinho aqui, ele é um sangue que ele é pobre em oxigênio e é rico em gás carbônico. Nós temos um problema aqui em relação à circulação dos anfíbios. Por quê? Porque veja que eles têm um único ventrículo onde mistura o sangue venoso com o sangue arterial. Então imagine um sangue que é rico em oxigênio, de repente mistura com um sangue que é pobre em oxigênio. Então ele tem uma perda aqui significativa em relação a essa oxigenação ali do sangue. Por conta disso, como que eu classifico a circulação de um anfíbio? É uma circulação dupla. Por quê, professor? Porque tem dois tipos de sangue no coração. Então no coração aqui, nós encontramos dois tipos de sangue, o sangue venoso e o sangue arterial. É uma circulação fechada e incompleta. Incompleta por quê? Porque tem mistura de sangue. Mistura sangue venoso com sangue arterial. Então, como tem mistura de sangue, nós temos aqui uma circulação que é chamada de circulação incompleta. Vai ter exercício que vai comparar a circulação dos peixes com a circulação dos anfíbios. Então lembre-se, circulação dos peixes você tinha lá duas cavidades, lá nos peixes só o sangue venoso no coração, então por isso lá a circulação era simples, lá não tinha mistura de sangue nos peixes, então era uma circulação simples e completa. Aqui a circulação ela é dupla e incompleta. Certo? Fechamos assim mais uma aula. Até a próxima, gente!